Oi, vocês estão vendo a tela compartilhada? Alguém dá um retorno, por favor, Sim, tá sim. o áudio, né? Tá bom. Puxa, então hoje eu estava estudando, preparando a aula, queria falar sobre responsabilidade ambiental, refletir sobre isso, né? E algumas coisas aqui sobre princípios de prevenção, precaução, poluidor, pagador, uma coisa para a gente refletir sobre a efetividade desses princípios, né? Associar com o que o homem tem aprontado aí, sobretudo final da segunda década, né, do século XX, início agora, né? Porque a gente pode falar que estamos iniciando o século XXI, porque a gente já está em 2020, né? O tempo passa bastante. Mas na aula passada nós exercitamos o CONAMA, para que vocês tivessem um contato com aquilo, e falamos sobre indicadores ambientais, falamos sobre os diagnósticos do meio físico, do meio biológico, do meio antrópico. Enfim, eu terminei a aula com aquela frase do cacique, né, Seattle, né, que o que ocorrerá com a Terra recairá sobre os filhos da Terra, né? E novamente eu chamo a atenção, né, sobre as ferramentas, né, de estudo ambientais, né, que a finalidade não é justificar o empreendimento em face da legislação ou das exigências dos órgãos ambientais, né? Aquilo não é só um protocolo de documentos que eu vou num cartório e faço ali um protocolo, pego um carimbo e beleza, né? Não é isso daí, né? Se a gente está fazendo isso, a gente está corrompendo, né? A gente está desvirtuando o objetivo desses instrumentos logo no início, né, da sua gênese, né? Bom, para refletir um pouco sobre essas coisas, né, até coloquei essas duas imagens, né? A de baixo é ali em Mariana, né? Vocês acompanharam, né, o rompimento da barragem em Mariana e as consequências disso, né? Do rompimento de uma barragem. Né? Quanto tempo esse ambiente todo, né, físico, biológico e antrópico, vai levar para que seja recuperado, né? Quanto tempo isso vai levar, né? Quais são todos os compartimentos atingidos? Quais são todos os mecanismos de transporte dessas substâncias e que vão caminhar ao longo de toda uma cadeia trófica, né? Lembra que Mariana, o impacto começa lá, né, na cidade de Mariana e desce todo o vale do Doce, né, e chega chega no mar, né? Então veja o tamanho da abrangência disso daí. Eu não coloquei aqui uma foto da abrangência disso, mas é fácil procurar pela internet, se alguém tiver, dar uma olhadinha, algum mapa, para ver o tamanho da escala dos danos ocorridos ali. O outro que eu coloquei é um caso, né, famoso, que é o Exxon Valdez, foi um derrame de petróleo, creio em 1989, né, ali na região costeira ali do Alasca também, um derramamento de grandes dimensões. Então, se vocês imaginem, né, um derrame que se perdeu todo o controle, todos os ecossistemas atingidos, né? Quanto tempo isso se levará, para que seja realmente recuperado,
né? Isso daí, será que vai ser recuperado? Né? Então, a gente imaginar, se vocês estiverem na internet, descobrir a abrangência desses dois acidentes ambientais que ocorreram, né? A gente imaginar a dimensão, né, que essas coisas tomam. Né? E, bom, o que a gente tem visto, né, vocês viram lá os indicadores ambientais, né, e as organizações não governamentais, governamentais, né, elas possuem indicadores, né, que a gente usa para monitorar o que está acontecendo ao redor do mundo, né? E o que a gente tem visto em várias partes, né, todos esses debates que acontecem, né, os painéis globais, enfim, todos esses encontros, né, e é unânime, né, que nas últimas décadas as políticas ambientais não têm sido capazes de evitar a contínua perda de biodiversidade, né, degradação da qualidade das águas, do solo, acúmulo de poluentes na atmosfera, e mais, né, o avanço da especulação do ser humano nas fronteiras agrícolas, o avanço de monoculturas. A gente pega aqui no Brasil, né, o avanço da soja, algodão, né, em direção a oeste, avançando sobre a Amazônia, né? A gente tem ali, vocês acompanham lá na Ásia, as plantações de palma, e que vai avançando sobre a floresta e vai dizimando os orangotangos, eles também colocam fogo nas florestas. A palma é um vegetal muito utilizado na indústria química, né, sobretudo cosmética. Acho que vale a pena também uma pesquisa, né, sobre isso, né, sobre a produção de palma, florestas, orangotangos. É muito triste, né, essa saga dos orangotangos. Também é muito engraçado o foco, né, que a gente tem coisas muito tristes aí, sagas muito tristes acontecendo aí pelo mundo, e um foco também muito grande na Amazônia, né? O que será que acontece, né? O que será? Quais interesses estão por trás disso tudo, né? Será que são só interesses verdes? Existe uma zona cinza ali mal contada, né? Então a gente precisa estudar, ler bastante e criar uma boa opinião, né? Principalmente a gente que estuda, que lê, que pesquisa, enfim, né? Então essas políticas não estão sendo aí efetivas, né? Capazes de evitar tudo isso, né? Bom, e o que acontece é que a dívida ambiental, ela aumenta, né? Então, essa dívida aqui, ela cresce em paralelo com a dívida social, né? Então, a gente vê a depredação, né? O impacto ambiental, a perda de recursos e a população empobrecendo, a população, né, impactada, quer dizer, não há prosperidade. O que está acontecendo? A gente explora terras, aumenta gradativamente a quantidade de comida, a gente aumenta um avanço enorme sobre a terra, mas a pobreza continua aumentando, né? Então, você fala, a população aumenta, mas a pobreza tem aumentado no mundo absurdamente, né? A gente tem um problema de favelamento, né? De aumento de favelas no mundo inteiro. Parece que tem alguma coisa meio estranha isso, né? Se você está dando alimento, se você está abrindo novas frontes, no mínimo deveria manter um status de prosperidade, alguma coisa, alguma qualidade, né, de vida. Isso não tem acontecido, né? Não tem acontecido. Por que será, né? Bom,
algumas coisas, né, que a gente precisa para entender todas essas responsabilidades, a questão passiva ambiental, né? Passivo ambiental é um termo, assim, cada vez mais utilizado, né? A imprensa gosta muito desse termo, né? Passivos ambientais, né? E é uma palavra que consta em projetos de leis, normas técnicas, e contábeis, sentenças judiciais, né? Então e entra, né, nesses discursos todos, né? Não só de ambientalistas, como os discursos empresariais, né? Bom, e aí eu fiz uma pesquisa aqui, né? Os livros que eu estou consultando aqui, alguns autores, né? E eu vi que o termo passivo ambiental pode ter múltiplos significados, né? E aí eu separei três aqui, né? Podem ser analogias contábeis, pode ser uma manifestação física do dano ambiental, uma obrigação moral ou um desejado compromisso ético, né? Então eu coloquei esses três significados aqui, né? Aí eu coloquei aqui, ficou esse slide, porque eu fui anotando, fui estudando, né? E ficou assim, mas o ideal é que fique um registro, um fichamento para vocês guardarem também, depois consultarem, né? Então, sobre analogia ambiental, eu coloquei aqui, ó, seria como uma obrigação que uma pessoa natural ou jurídica deve satisfazer. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que ela precisa satisfazer aquilo, né? Ela precisa ter ali alguma coisa para cumprir, né? Então, refere-se a obrigações de uma empresa ou de um indivíduo, como a gente está falando em meio ambiente, né? Então, relativas ao campo ambiental, né? Então, aí eu coloquei aqui o custo da recuperação ou reparação representa o montante do passivo ambiental. Assim, passivo ambiental pode ser entendido como um valor monetário necessário para reparar os danos, né? Então parece é um negócio ali meio de contabilidade, um negócio meio frio, né? Será que um dano ambiental tem um custo, tem um preço em dinheiro, realmente? Você consegue contabilizar aquele passivo ambiental, aquela recuperação, o custo? Será que aquilo realmente... Será que isso realmente é possível? Não sei, vamos ver ao longo da narrativa aqui se a gente consegue uma solução para isso, né? Essa pergunta, né? Outra coisa é sobre a manifestação física do dano, né? Por exemplo, eu pus aqui áreas degradadas pela mineração, um lago assoreado, vossorocas, taludes de estradas sobre ação de processos erosivos, né? Então, veja, tem uma manifestação física, né? Você está passando ali e você vê uma mineração, você vê os compartimentos ambientais alterados, né? Tudo ali, você como um biólogo, você olha, nossa, esse lago aqui está assoreado, o que está acontecendo? Nossa, a margem está desmatada, esses sedimentos estão indo para o lago, essas partículas estão causando uma diminuição do DQO, DBO, os peixes estão morrendo, ou está indo contaminantes, eu estou tendo eutrofização, né? Então, quando você vê uma manifestação física, a gente, né, nós que vamos nos treinando a essas questões, a gente já começa a montar um encadeamento, né? Começa a identificar uma série de coisas, que é isso que eu quero que vocês vão desenvolvendo, né? Desenvolvendo isso e buscando indicadores que possam mostrar para vocês a qualidade daquele ambiente, né? Então,
eu escrevi aqui, faz significar um acúmulo de danos ambientais que devem ser reparados para que seja mantida ou recuperada a qualidade ambiental de um determinado local. E a outra, né, obrigação moral ou um desejado compromisso ético, né? Nessa acepção, né, entende-se que a sociedade industrial acumulou uma dívida de natureza ambiental que será repassada às próprias gerações, né? É o conflito ético, né? À medida que a gente vai desenvolvendo todas essas percepções, estudando, que eu acabei de falar para vocês, né? Que a gente vai vendo essa manifestação física e vai visualizando, né, mentalmente, né, o que está acontecendo ali, como eu descrevi para vocês a situação do lago, né? A gente começa a ficar apreensivo, né? Começa a ter uns conflitos éticos, né? Puxa, mas isso não é certo. Será que precisava ocupar a margem desse jeito? O cara não podia ter mantido uma mata ciliar? Poxa, quanto a mais ele vai ganhar porque chegou na beira do rio, né? Não poderia manter uma zona de proteção? Qual a dificuldade de se fazer isso, né? O meio ambiente agradece, né? Toda aquela bacia hidrográfica agradece, ou aquele fazendeiro, aquele empresário, ele vai conseguir se manter à parte de todo aquele meio ambiente, né? Até quando ele vai conseguir comprar água mineral no galão, né? Para deixar de beber aquela água, né? Até quando, né? Então, vem os conflitos éticos, né? Então, devem, fundamentalmente, buscar corrigir a degradação presente, resgatando parte da dívida contraída no passado, né? Então, é a questão da carta, né, do cacique Seattle, né, e os conceitos de sustentabilidade, e também o que está na nossa Constituição, no artigo 225, né? Então, aí conhecendo, né, essas obrigações morais, né, que a gente desenvolveu essa ética, porque a gente estudou, então a gente olha uma manifestação física, a gente identifica várias coisas acontecendo, né? Aí eu olho ali para aquela primeira analogia contábil, eu falo, nossa, será que eu consigo quantificar isso em termos financeiros? Né? Será que o meio ambiente tem um preço? Aquela reparação tem um preço? Será? Será que é tão fácil assim? Né? Um pouquinho sobre o dano, né? Também é um termo largamente usado, né? Mas eu coloquei aqui uma coisa que eu achei interessante, que é necessário diferenciar, né, entre o dano programado, planejado, né, e devidamente autorizado, né, na forma de licença ambiental, ou de outro ato administrativo, né, e o dano não autorizado previamente, né, seja voluntário ou involuntário. Veja bem que interessante. Eu achei muito interessante isso, né, porque existem essas discussões sobre o licenciamento ambiental, né? E, via de regra, a gente tem lá licença prévia, licença de instalação, licença de operação, e costuma-se criar mecanismos para que se antecipe essas etapas, né? Existe uma pressa do empreendedor, cai naquela ideia de que são instrumentos protocolares, né? Quando realmente não é, né? Não é. Então, quando você faz o licenciamento, nós vimos o diagnóstico, programas de monitoramento, comparações entre as diversas alternativas. A questão vai ser quanto que você vai poder sobrecarregar aquele compartimentos ambientais, para que não leve, né, um impacto significativo, que você mantenha aquilo sob controle. Para isso que a gente estuda,
né? Para isso que a gente faz pesquisa, e para isso que depois essas pesquisas, elas subsidiam os instrumentos legais. Então, quando o cara vai escrever uma lei e tudo isso, ele está escrevendo aquilo com base no conhecimento científico e todos os estudos fornecidos, né? Então, é bastante interessante, porque toda atividade, vocês veem lá, vai ter um impacto, e a gente tem que identificar e controlar isso, né? A atividade humana, ela é impactante. Eu estava lendo, inclusive, outro dia, sobre as migrações humanas, né? Lá da Idade da Pedra, depois vem o domínio da agricultura, tudo isso, né? E o homem, na sua expansão, né, como um coletor, que era, ele também dizimou vários, levou à extinção vários animais que poderiam estar vivos hoje, né? Mas o próprio caminho da humanidade, né? O homem comum era nômade, era coletor, extrativista, né? Levou, dizimou. Então, você veja que a presença humana, ela vem trazendo impactos já séculos e séculos, né? Milenar aí, né? Então é bem interessante. Então eu coloquei esse termo, né, do dano ambiental, e a gente entender, né, essas duas diferenças, né? Sempre vai ter. Agora a gente precisa ver o que é devidamente autorizado, subsidiado por diplomas legais que são escritos com base em ciência, né, em base de estudos, né? Senão é muito fácil, né? Criam-se mecanismos e vão se criando brechas, né? Como talvez coisas que a gente vê, né? Em alguns lugares pode-se desmatar áreas de APP, né? Vão criando leniências, né? Permissividades para que você possa desmatar, para que você possa avançar, né? Então, que gera uma série de consequências, né? Você avança sobre uma floresta, para o pasto, depois você leva outros interesses, né? Aquilo abre caminho para outros interesses, são vetores de interesses não muito bem esclarecidos, né? Existe uma zona cinza, né? Muitas vezes ali nesses meandros desses diplomas aí que favorecem talvez grupos que trabalham em umas zonas ali não muito resolvidas, né? Mas também não sou especialista nisso. Eu vejo pelo que a gente acompanha, enfim, no jornalismo sério, enfim, e outros artigos sérios que a gente vê por aí, né? Muito bem. Né? Bom, o que mostra aqui, né, a série de ambiguidades, né? A série de ambiguidades. E a questão é, né, até onde o grau de perturbação ele é aceitável ou não, não é? Então, puxa vida, né? Às vezes, para mim, para vocês que estudam, pesquisam, né, com base em estudos, na ciência, no que vocês leem, vocês determinam um certo grau. Olha, pode perturbar até aqui, né? Mas, às vezes, a pessoa que um representante que está escrevendo, redigindo um diploma desses, né, um instrumento, uma lei, uma portaria, às vezes, no entender dele, de uma certa digamos, esfera ali de interessados, essa perturbação pode ser mais frouxa, mais leniente,
não é verdade? Talvez para uma pessoa, às vezes, que passa dificuldades, né, precisa de meios para subsistir, essas coisas, que não tem, muitas vezes, acesso à informação, pode, às vezes, ter também um grau de percepção mais flexível, porque ela precisa subsistir, né? Tem toda uma comunidade que precisa, né? Então, essa é a grande questão, é o nosso grande desafio, né? Qual é o ponto ideal, né? Qual é a escala que nós vamos adotar, né? Quais são os indicadores? Qual é a seriedade desses indicadores, não é verdade? Como eles foram construídos? Como você chegou nesse indicador? Né? Foram realmente mensurados, medidos? Né? Esses dados foram tratados? Né? Então, esse é o grande desafio. Uma vez que você determina isso, né? Aquelas pessoas que vão usar esses dados também, qual é o nível de conhecimento dessas pessoas? Tem um conhecimento mínimo para pegar esse teu dado e depois executá-lo, né? Então, essa é a nossa ideia, né? A gente refletir sobre isso à medida que a gente vai aqui fazendo esses conceitos todos aqui, né? Ok. Então, olha aqui, olha, o dano ambiental pode ser entendido como uma lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação do equilíbrio ecológico, né? E eu coloquei ali, está ali na lei, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6.938, né, uma lei importantíssima que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Questão atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, fauna e flora. Ok? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estão firmes aí? Firmes e acordados. Firmes. Não está cansada hoje, Marina? Está firme? Não, a gente sempre tá um pouquinho, né? Mas a gente persiste. O professor fala de um jeito que dá sono, né? Isso é, nas aulas online ainda, Né? a gente tem que Você levantar pode e usar, vocês podem usar a minha aula, vocês põem agora para dormir, ou quem gravou, tá, você põe assim, é melhor que vários remédios aí para dormir. Põe ali, ó. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui o que mais tem interessante aqui sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, né? 6.938. Outra coisa onde é citado o dano, né? Os processos resultantes dos danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. Vê que é muito interessante, né? Isso tem, tem muito a ver com a biologia, né? Com a capacidade de suporte daquele ecossistema, né? Então, isso é uma coisa que os biólogos estudam bastante, né? É fundamental a presença, né, de pesquisadores nisso, né? Aliás, entre várias questões, perguntas, né, num estudo aí, os biólogos fazem isso, qual é a capacidade, né, que esse compartimento tem, até onde ele aguenta, não é verdade? É isso que ele está falando ali, né? Então, vê que o dano, a degradação tem a ver com essas perdas, né, ou redução de propriedades, que a gente já falou lá no passado, né? Que pode ser por inserção, por retirada, né? A gente tinha feito já
um trabalho num slide passado sobre isso, né? Então, a questão de suporte, quanto aquilo vai aguentar, não é verdade? Né? É bem interessante, né? Ali tem algumas figuras aqui que eu coloquei, né? O avanço de população, né? Eu achei muito interessante, né? O pessoal ocupou toda a parte interna do meandro, né? E tem a mata ali do lado, né? E o de cima é um pouco sobre o ciclo hidrológico, atuando, né? Sobre você ter atividade humana, o ser humano ocupa tudo aquilo ali, e a gente tem o ciclo hidrológico atuando, né? Então, a gente tem uma zona residencial, né? Como é que tá as condições do esgoto, né? Fossa, mesmo que sejam tubulações, qual é a como estão as condições dessas tubulações de esgoto? Elas vazam, não é verdade? Tem a questão do tráfego de caminhões e rodovias, ferrovias, acidentes ambientais, de capotagem, de batidas, vazamentos, indústrias, né? Lembra que as indústrias lançam efluentes nos recursos superficiais, né? Elas estão lançando de forma adequada? Ela está obedecendo às leis? Lembra, né? Existem padrões de emissão, né? Essas atividades estão obedecendo, né? Alguém classificou aqueles rios, né? Quando você classificou, deve ter tido um estudo, né? Qual é a capacidade que aquele manancial pode receber. Então, se alguém estabeleceu um valor, ali tem que ter um valor de oxigênio dissolvido. Tem um porquê. Essas indústrias estão obedecendo, né? E como você faz isso? Como controla? Sistemas de gestão ambiental, auditorias, a fiscalização de órgãos ambientais, né? Emissões atmosféricas, né? Também são lançadas as emissões atmosféricas. E o que está acontecendo ali, né? Essas emissões estão adequadas, né? Porque se você tem que lançar ali vapor, você está lançando outras coisas, né? Lembra? Puxa, mas eu posso estar lançando gases de efeito estufa, posso estar gerando chuva ácida cai no solo, cai nos rios, eu acidifico o meio, a acidificação do meio vai me levar a processos de eutrofização, por exemplo, e mais, essas partículas podem ser tão finas que podem estar atingindo correntes, né, atmosféricas, isso está chegando aonde? As pessoas estão respirando aquilo, até onde está indo aí, né? Então a gente sabe hoje que até o urso polar lá está contaminado com metais pesados, porque essas coisas chegam das correntes atmosféricas e vão precipitar lá para cima. Então toda a cadeia já está contaminada com metais pesados e com plásticos, microplásticos, alguns poluentes orgânicos persistentes, né? Que também vêm da agricultura intensiva, como a gente vê ali, né? Muito uso de utensílios, pesticidas. Para onde está indo tudo isso, né? São poluentes persistentes, demoram para degradar, então aquilo vai para os mananciais, a gente capta aquilo, bebe, não é verdade? Enfim, é bastante extenso, né? Então a gente olha essa figura, a gente vai identificando todos essa saga toda, né? Aqui eu coloquei alguma coisa, né? Que a degradação ambiental pode ser entendida sob 4 perspectivas, né? Para a gente pensar coisas que vêm acontecendo. Perda de capital, patrimônio natural, perda de elementos da natureza, recursos ambientais, né, como solos, biota, cachoeiras. Né, a gente viu recentemente, estão querendo criar algumas portarias, algumas leis para flexibilizar o avanço de mineração sobre cavernas, né? Quem já foi em cavernas, assim, é uma coisa muito bonita, você vê
todas essas formações, né, essas cavernas ativas, aquilo é um patrimônio natural, aquilo são milhares de anos, né, para formar uma estalactite daquela, uma estalagmite, aqueles espelhotemas, aquilo lá é muito tempo, aquela gotinha de água que vai descendo a estalactite devagarzinha, ela vai se carregando ali de substâncias, aí chega ali na pontinha, ela fica ali, precipita uma parte, depois cai. É um processo de construção dessa paisagem muito lenta, né? Muito frágil. E, poxa, querem flexibilizar, avançar. Poxa, precisa, né? Você tem um complexo geológico muitas vezes tão grande, tantos, e você porque quer avançar sobre essas áreas, né? Poxa vida, né? Perda de funções ambientais, né? Então, você tem um ecossistema que ele começa a perder aquela função ambiental que eu coloquei aqui, os mangues, né? É bastante fácil vocês perceberem, muitos de vocês com certeza conhecem o mangue, né? É um ambiente de transição, qualquer modificação ali vai causar distúrbios desse ecossistema, né? Ele é totalmente condicionado àquele regime de marés diariamente, né? Aquele fluxo e fluxo de material orgânico, a circulação marinha ali pela costa, às vezes uma construção de um pier a algum quilômetro lá de distância vai interferir naquele mangue. Então, é um ecossistema muito delicado, né? Ele funciona como um relógio, né? É um relógio das marés que sobe, desce, né? Das fases da lua. Então, e avançam sobre esses mangues, né? Tanto por empreendimentos imobiliários de alto padrão, como a própria população que não encontra lugares para subsistir e avançam sobre essas áreas, né? Incrível tudo isso, né? A gente não consegue resolver essas coisas, né? Qualquer situação criada pelo homem que represente risco à saúde humana, à segurança das pessoas e alterações paisagísticas, né? Então eu coloquei o último slide ali para vocês olham ali, né? Mas aquilo lá fica, se eu não me engano, fica ali em São Paulo, e era uma antiga empresa de baterias, né? Então essa empresa de baterias, ela parece que ela recebia as baterias usadas, né? Eles reaproveitavam materiais, tal, e ao longo do tempo foram enterrando uma série de substâncias, e principalmente chumbo, lá no seu quintal, né? Essa empresa faliu, enfim, e ficou aquele material enterrado, né? As pessoas descobriram e começaram a garimpar aquele chumbo para depois revender em sucatas, essas coisas, né? Então, veja bem, né? O solo perdeu também sua função, né? Aí você podia ter chácaras, podia ter uma ocupação ordenada. No fim, você distribuiu contaminantes, está contaminando os aquíferos, né? Alteração da paisagem também, como no caso das cavernas, dos mangues, não é verdade? E você leva a problema à segurança das pessoas. As pessoas estão indo lá, estão manipulando o chumbo, as pessoas estão inalando aquele material todo também. Você anda, venta, você ingere aquelas coisas também, né? Então, veja só, né? A questão de saúde pública, saúde humana, segurança. Quem é que paga por isso? Você vai ali, remove, incinera, põe terra nova, acabou? É isso só? É tão fácil assim? Não tem mais nada?
né? Então, também para vocês pensarem, né? Puxa, que fácil que é. Então, tá bom, ali tem tantos hectares, eu removo aquilo, tá bom, estou com dinheiro, eu dou uma incinerada naquilo, eu vou num lugar ali, ponho terra nova, né? E tá feito a coisa, né? Poxa, tão fácil assim, né? Poxa, né? Pois é. Então, deixa eu ver aqui, tem mais uma coisinha aqui. Bom, aqui a gente já falou, é um resumo, né? Aqui, então, agora eu entrando aqui já mais até agora fui passando essas coisas para a gente refletindo, né? Mas a questão da responsabilidade aqui, propriamente dita, né? Então, perceba que uma contaminação, um evento desses, ele vai ter ela vai ter uma responsabilidade, o pessoal chama de imposição, né? De responsabilidade, e a pessoa lá, o responsável, ele vai responder administrativamente, né, civil e penal sobre aquilo lá, não é verdade? Né? Ou cumulativamente, administrativa, se ele desrespeitou uma regra, né? Ele desrespeitou uma regra, ele lançou um efluente acima do valor permitido, o DBO era tanto, ele lançou tal, né? Civil, né? Porque ele vai ter que reparar, por exemplo, as perdas daquela população ribeirinha ali, né? Então, não pescou mais peixe, coisas, as pessoas podem mover uma ação civil, né? E penal, né? Aquelas pessoas podem ter sido contaminadas e a óbito, essas coisas todas, né? Então, existe uma imposição aí de responsabilidade nas três esferas, né? A melhor forma de controlar isso, né, de gerenciar, é de forma jurídica e técnica, né? Então, há um conciliamento, né, entre um gerenciamento jurídico e técnico, né? Respeitar os aspectos ambientais, toda a legislação, de acordo com os estudos, com os diplomas legais, né? Para a gente evitar essas coisas, né? Lembrando que a gente acredita que esses estudos tenham sido feitos de forma adequada e tenham a capacidade de suporte, né, daquele ambiente todo, tal, né? E aí, só para lembrar, né, o nosso artigo 222, né, que a gente já citei na aula passada, né, vou repetir. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo para as presentes e gerações futuras, né? Então, lembra, ó, ecologicamente equilibrado, tem a ver com essa condição dos estudos, a capacidade de suporte, né? Quais são as alterações que é possível naquele ambiente, a gente precisa respeitar tudo isso, né? Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, né? Vocês veem, a gente não pode gerar essas coisas, né? Como o pessoal fazendo garimpo. Você veja bem, estado de São Paulo, né? As pessoas garimpando chumbo para revender como sucata, né? Claro, o ideal é que isso realmente seja reciclado, mas essa exploração não sendo feita dessa forma, né? Existe uma forma correta de se explorar essas coisas, né? Não dessa forma artesanal, manipulando uma série de substâncias nocivas, né? Então você vê que todos têm o dever e o direito, né? Então não é só direito, nós temos dever para as gerações futuras. A gente já discutiu isso, né? Conversamos um pouquinho, né?
Você vê que no nosso artigo aqui, na nossa Constituição, está aqui o conceito de sustentabilidade, né? Muito bacana, né? Então, beleza. Então, questão das responsabilidades ambientais, né? Então, dois princípios aqui importantes que norteiam, né? Que é a questão, o princípio da prevenção e precaução. Tá? Eu vou ler aqui os dois princípios, que eu acho que é importante para vocês, depois vocês leem com mais sossegadinhos e tal, né? Mas, pelo menos para vocês ouvirem, princípio da prevenção. Trata da prevenção dos danos previsíveis e dos riscos conhecidos, iminentes. Em havendo risco ao meio ambiente, não deve atividade potencialmente poluidora ser implantada, a menos que medidas mitigadoras sejam efetivadas. Interessante. Agora eu vou ler o princípio da precaução para vocês. Trata da precaução devida em face dos danos potenciais e dos riscos incertos. Em havendo dúvidas sobre a segurança do meio ambiente, em face à atividade produtiva, a atividade não deve ser iniciada, até que sejam implementadas medidas assecuratórias de sua viabilidade. Interessante, né? Você vê que resguardo que existe, né? E vocês notaram a diferença, né? A prevenção, ela fala dos danos previsíveis dos riscos conhecidos, né? Então, se você tem esses riscos são conhecidos, né? Ah, beleza, vamos estudar, vamos ver até onde a gente pode implantar um empreendimento ou não, né? Caso contrário, não se implanta nada, né? Não se implanta, a menos que você tenha todas essas medidas efetivadas. O da precaução, né? Você está prevendo, mas de repente você não tem conhecimento nenhum. Veja só, né? Dos riscos incertos, né? Quer dizer, na dúvida, você estudou, quantificou, mediu, enfim, usou equipamentos, tal, mas ainda há dúvida sobre aquilo. Ainda existe um risco incerto sobre aquilo, né? Então, não deve ser iniciada até que sejam implementadas medidas realmente assecuratórias aí da sua viabilidade. Bem interessante, né? Então, uma fala, né, dos aspectos, dos impactos ambientais desconhecidos e o outro dos conhecidos. Tá? Então, é um belo de um guarda-chuva ali. Né? Então, você vê a importância de estudos técnicos, né, bem embasados, subsidiados, né, e profissionais bem qualificados, treinados, o pessoal que estuda, pesquisa, tudo isso, né? Então, à medida que o conhecimento avança, né, o risco diminui, né? Porque a gente começa a conhecer todos os tipos de risco, né? E a gente vai sabendo mitigar, a gente vai sabendo lidar com tudo isso, né? Bem bacana, né? Um belo de um guarda-chuva isso aqui, né? Então, você vê, olha. Aí tem um outro conceito ali que ele fala, né? Porque na ocorrência do dano ambiental, o meio dificilmente pode ser recuperado integralmente, que é o que eles falam, né, de status quo ante, né? Então, quer dizer o seguinte, uma vez que você mexeu, que foi degradado, que foi danificado, você não vai conseguir voltar ao que era antigamente, né? Atingindo diretamente as pessoas que nele independem, vivem, né? Não só as pessoas, todo o meio biótico ali, né? Então, veja bem, isso significa que o princípio da precaução deve sempre prevalecer, né? E aí vem o outro assunto ali, né? Sobre o princípio poluidor-pagador, que já eu vou falar para vocês aqui, né?
Então, veja, né, que se o princípio básico é o princípio da prevenção e precaução, né, a, a gente entende que a reparação, né, que depois esse princípio poluidor-pagador, ele é secundário. Né? A gente tem que ir pelos princípios da prevenção e precaução. Não é, não, se acontecer o dano, eu pago. Né? Não é assim. Né? Não é essa a ideia. Né? Então, o princípio de prevenção e precaução, ele tem que reger o meio ambiente, né? Todas essas questões aí, né? Mas eu não falei para vocês ainda o princípio poluidor-pagador, né? Aí eu coloquei algumas fotos aqui, que é a questão dos incêndios, né? Todas que vêm ocorrendo, né? Muitos incêndios aí que são criminosos. A questão aqui, né? Achei engraçado isso, né? Porque a gente tem todas essas regulamentações, né? Então o pessoal desmata para dizer que vai por boiada, depois, né? Ele tá falando para a vaquinha se fingir de árvore, né? É muito interessante, né? Porque ficam criando artifícios, né? Para meandros, para poder ter alguma leniência, alguma flexibilização do avanço especulatório, né? É aí o princípio que faltava ali, né? Então, quer dizer, o princípio de prevenção e precaução tem que prevalecer sobre o princípio poluidor-pagador. Vamos ver o que ele fala aí. Faz com que o agente responsável pelo dano ambiental passe a ter responsabilidade objetiva e financeira pela proteção do meio ambiente, né? Aí aquilo que eu comecei lá no início da aula, né? Quer dizer, ele parte do pressuposto que é necessário igualar os custos privados e os custos sociais de qualquer processo de produção que gere alguma quantidade de poluição, né? É tão fácil assim, né? É tão fácil corrigir o dano ambiental causado por qualquer agente social mediante um pagamento de uma certa quantia? Será mesmo? Né? Não sei, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, tudo bem, pessoal? Vocês estão firmes aí para mais um pouquinho? Firmes, firmes. Firme e forte aí, né? Não dorme não, Marina. Aguenta aí. Aguenta aí, já já. Eu quero terminar aqui no poluidor pagador e algumas coisinhas aqui para reflexão, né? Para a gente matar a charada, né? As nossas questões feitas lá no início, né? Então, beleza, a ideia do princípio poluidor-pagador é que aquele dano tem um valor que você vai, que o agente vai pagar por aquilo, né? Pelaquela reparação, recuperação, né? Bom, então vamos lá. Então eu lancei a questão, né? E realmente, né? O que a gente percebe é que existem algumas limitações quanto à aplicabilidade. Aí eu coloquei aqui, então, eu peguei um exemplo que me veio, a questão de um posto de gasolina, né? Então, ali tem uma foto, né? E tem um corte ali que mostra o subterrâneo e tem um tanque que teve um vazamento. Então, aquela gasolina, ela vazou pelo solo, ela percolou pelo solo, pelos interstícios, né, do meio poroso, lembra? Foi o pessoal de Geociências que eu comentei isso. Mas, enfim, ele percola pelo solo e atinge a água subterrânea, o lençol freático, e segue o fluxo. Veja que a pluma, né, é uma pluma, ela segue ali uma direção, né, segundo o fluxo, né, da água subterrânea, que vai depois alimentar os córregos, né, com água, né, que alimenta os recursos
superficiais. Mas nesse caminho, eu coloquei aqui do lado dele uma figura que é para mostrar uma coisa para vocês, né? O tanque vazou, ele atravessou o solo e chegou no lençol freático. Então, a primeira coisa que a gente vê é que aquele produto de fase livre, aquela gasolina pura, né? Ela começa a se dissolver na água subterrânea e ela vai seguindo o fluxo, né? Então, você vê, de uma quantidade pequena, à medida que ela atinge a água subterrânea e ela vai se dissolvendo, o meio impactado vai ficando muito maior, né? Porque você não pode beber água com gasolina, né? O padrão de potabilidade é uma parte por bilhão. Então, a hora que um óleo desse cai num reservatório subterrâneo ou superficial, ele praticamente destruiu aquele recurso, né? Porque você vê, está em fase livre, aquilo vai dissolvendo, segue o fluxo, então a distribuição espacial daquele impacto é muito grande, né? Aí você veja, né? E você não está vendo, aquilo está lá no subsolo, hein? Está lá no lençol freático, né? E as pessoas têm ali um poço e capta aquilo lá para beber, né? Quer dizer, então aquela pessoa pode estar bebendo aquilo lá. Só que, às vezes, está com 2 ppbs, ela nem sente o gosto. Ela nem sente o gosto, mas ela está sendo contaminada, né? Não tem gosto, não muda a cor, não tem cheiro, mas está bebendo, né? Então ela bebe aquilo durante 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Percebe que tem um risco silencioso, tem um risco crônico, não é um risco iminente, emergencial. O risco emergencial está ali no vazamento inicial, que tem que ser contido, pode dar explosão e tal. Mas esse outro risco é o risco silencioso, iminente, né? Que talvez só vai dar os problemas dali 5 anos, 10 anos, né? A gasolina, ela é volátil. Professor, travou. Será que ele caiu? As pessoas respirando. Mesmo que a pessoa não beba água, ela pode estar lavando louça, tomando banho, ela está tendo contato dermal com aquilo. Então, percebe, as pessoas estão inalando, estão ingerindo, né? E tem contato dermal com essa pluma de contaminação toda, né? Aí vai o proprietário ali, né, do posto, né? Então, o que ele faz? Tudo bem, ele recebeu um auto de infração e ele resolve, não, eu vou pagar tudo bonitinho, eu vou pagar todas as taxas e tal. Aí ele vai ali no BNDES, ele ainda pega um dinheiro, né? Derruba todo aquele posto lá que ele tinha lá, que era meia boca até, tudo velho, constrói um belo de um posto, projeto, né? Um posto ecológico, supimpa, e beleza, beleza, ele pagou a multa, né? Ele investiu dinheiro, mudou tudo ali, olha que beleza, tudo ecológico, projeto, fez até tudo licenciado, fez avaliação de impacto ambiental, lá, que beleza, né? E pronto, né? Tá beleza. Você acha que que resolveu? Então, o princípio poluidor-pagador resolveu a questão, né? E parece que não, né? E aquelas pessoas, aquela comunidade toda ali, que está exposta àquela contaminação toda, não é verdade? Né? E aí? Né? Será que efetivamente, então, aquilo foi pago, não é verdade? Quais as consequências desse vazamento a longo prazo? Né? Tinha crianças lá, né?
enfim, quantas moradias existem lá, quantas pessoas foram impactadas por isso. É possível quantificar? É possível, né? Realmente? Né? Então você veja, né? Aí o posto foi inaugurado, o cara fez até uma festa lá, né? Chamou os amigos, chopp para todo mundo, churrasco, tal, né? Ah, beleza, né? No dia seguinte o pessoal vai lá para abastecer. Aí o pessoal chega lá, pô, mas essa gasolina tá cara, hein? Caramba, tá mais cara do que lá do outro bairro. Pô, o cara vai trocar um óleo ali, tá mais caro, né? Né? Então veja bem, né? Foi efetivo? Na realidade, o que o proprietário, né? Ele fala, não, os preços são adequados, o diferencial é na qualidade das instalações, os funcionários para atender os clientes, né? Enfim, aquele discurso do posto ecológico, lembra lá o greenwashing, né? Aquela história toda, né? Que a gente conversou, né? Mas, não, na realidade, o que ele pode estar fazendo é repassando, né, os custos dele para a sociedade, né? Então, será mesmo aquilo ou ele está vendo um repasse, né? Então, essa é a grande questão sobre o princípio poluidor-pagador, né? E aí, né, eu coloquei aqui um caso, né, para vocês também, além desse pequeno, né, que eu apresentei para vocês, né? Tudo bem? Estão firmes aí? Tudo em ordem? Sim, sim. Tudo bem, né? Então tá. Então, veja bem, eu coloquei aqui, né, você vê, licença ambiental bloqueia investimentos de petróleo, né? Eu não li, só pus isso aqui por conta da manchete, né? Você vê que as corporações estão sempre querendo, né, flexibilizar, estão sempre querendo leniências, né? Sempre com o discurso de investimentos, cadeia produtiva e tal, né? Enfim, um discurso já bastante desconhecido. Mas o que eles não falam na realidade, eles têm metas de atingimento, né? Eles não querem abrir, em vez de ganhar 10, ele não quer ganhar 7, né? Eu acho que isso é uma questão, começa a entrar nos valores éticos, morais, né? Por que não se pode abrir mão de tanto? Você pode, você está tendo lucro da mesma forma, né? Por que isso? Né? Aí começa leniências, flexibilizações, né? Começa alta concentração de renda, né? Então a gente começa a ter muito dinheiro na mão de poucos dessas corporações, e a gente tem um processo de falta que não tem crescimento, a gente não vê o crescimento da prosperidade, né? Isso não volta para a cadeia, essa história de cadeia que vai gerar, tem toda uma cadeia, as pessoas dependem, eles mantêm aquilo no nível de subsistência. Na verdade, ninguém prospera, as pessoas vão sobrevivendo, uns com um pouco mais de qualidade, outros com menos, outros sem nenhum, e mantém toda uma grande maioria, faixa da sociedade humana dentro naquela base da pirâmide. Não há, esse dinheiro não volta para a sociedade. Eles não abrem, não há uma disponibilização de diminuição de recursos para que aquilo efetivamente seja um a mais para a sociedade, não é? Então, quando um produto é muito barato, o ciclo não fecha. Ou é a saúde humana que está perdendo, ou é o meio ambiente. Né? Para aquilo chegar tão barato,
É um ciclo, né? É que a situação é linear, a gente tem que, na verdade, um ciclo que se fecha. Na verdade, eu sempre falo numa espiral, né? Que aquilo se fecha, mas com um upgrade, né? O que a gente vê é isso, se um produto chega muito barato, em algum lugar está perdendo. E esse lugar é ou a saúde humana ou o meio ambiente. O meio ambiente que eu falo é toda a biota. Né? Então, é assim que é a equação. Para isso aqui estar assim, alguém está perdendo. Né? Então, é isso. Né? Quanto querem abrir mão? Né? E isso chega num valor aqui que ainda traz um lucro imenso para essas corporações. Né? Quer dizer, ainda concentra renda na mão dessas pessoas e eles mantêm aquilo nível de subsistência. Né? Eu coloquei aqui o caso do Exxon Valdez, que foi esse grande navio petroleiro que em 1989 ele houve um grande vazamento, ele colidiu nos recifes na costa do Alasca. Então ali é o vazamento. E você vê o tamanho onde ali está o Alasca, né, a abrangência desse derrame, né, na época. Eles perderam o controle sobre o vazamento, o navio pegou fogo, enfim, né? A devastação foi muito grande. Então, gostaria que depois vocês fizessem uma pesquisa sobre o Exxon Valdez, né? E eu achei um slide muito interessante aqui, que depois de tantos anos, quais espécies lá eles conseguiram recuperar. Eu não li na íntegra, né? Porque, na verdade, eu coloquei isso aqui pouco antes da aula começar, né? Que eu achei, falei, nossa, caso interessante, mas não terminei de ler. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse caso, 1990, né? 89, 90, vocês nem tinham nascido, né? Mas vocês vejam, foi eu ainda estava na faculdade, começando a faculdade. E então foi um caso assim de um grande derramamento no Alasca, né, lá em ecossistemas muito sensíveis, e foram atingidos. O que eu estava vendo, eu não terminei, mas eu vou depois ler um pouco esse artigo e eu quero que vocês pesquisem, porque eu achei muito interessante para vocês, porque eles falam ali quais ambientes, espécies que eles conseguiram ali recuperar. Tem outras ali que eles não conseguiram, né? Tem outras ali que eles... Deixa eu só dar um zoom aqui, porque essa hora eu já não estou enxergando direito, eu estou cansado. Então, tem algumas espécies, habitats, que eles estão em recuperação, hein? Não é nem que está recuperado, né? Estão em recuperação, né? E olha só, né? Espécies de habitats não recuperados, né? Então você vê, tem habitats, espécies que até hoje não recuperaram. Isso era 2014, né? Não deve ter mudado muito. Espécies, inclusive, que eles não sabem, né? Talvez, eu não sei se são espécies endêmicas, enfim, não tem estudos, né? Eu achei muito interessante. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse caso, né? Até porque vocês não tinham nascido, mas foi uma operação, né? E o que aconteceu? Eles não estavam preparados para isso. Então, faltou equipamentos de recuperação ambiental, de socorro emergencial mesmo, né? E, enfim, né? Os processos lá tiveram que literalmente lavar a costa, lavar animais, enfim, é bem um caso bem emblemático, né? Ok? Então a gente viu ali, eu quando estudei, preparei a aula, eu cheguei à conclusão que o princípio poluidor ele não foi realmente efetivo, né? Como um princípio de reparação, né?
Então fica essa reflexão com esses slides, com essa minha narrativa toda, para vocês pensarem sobre isso, né? E vocês veem que aí tem aquela ligação com o que eu comentei lá no começo, né? Tudo vai pelas questões morais, éticas, né? O uso das técnicas de marketing, relações públicas para criar uma imagem positiva, né? A respeito do meio ambiente. Eles têm uma técnica que chama agenda positiva. Então, você tem uma crise, né? Então, você pode ver, quando acontece um acidente ambiental, né? Então, o pessoal de relações públicas, tudo, eles vêm com uma agenda positiva. Não, porque nós estamos fazendo isso, isso, aquilo, estamos disponibilizando recursos, papapá. Então, eles levam a pauta, né? Que eles chamam de pauta positiva, né? Tudo são estratégias, né, de marketing, relações públicas e de comunicação. Então, a gente, como pesquisadores, professores, biólogos, né, a gente precisa aprender sobre tudo isso, né? Então, a gente tem que estudar, não só estudar os impactos possíveis, quais são os indicadores, a gente tem que estudar legislação, a gente tem que estudar comunicação, porque a gente precisa aprender a identificar todas as sutilezas existentes, né? Numa mesa de comunicação, numa mesa de negociação, nos discursos políticos, né? Os diversos grupos, independente de qual o viés, na verdade, eu sempre falo que o viés que a gente tem que ter é o da prosperidade, né? Amparada no bem, né? No bem, no bom, no bonito, né? No bem feito, né? Essa é a prosperidade que a gente busca, né? Ok, pessoal, tudo bem? Firme, forte. Opa, firme, forte. Ok, eu acho que eu também já estou cansando. Mas alguma dúvida? Eu cheguei ao fim aqui do meu recado para vocês hoje. Alguma perguntinha? Não, nenhuma. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Aguentou firme, Marina? Firme e forte. Então tá bom. Tchau pra vocês. Belezinha. Boa noite, professor. Boa noite. Ok. Tchau, Bruno. Tchau.